Então, enquanto copia, eu vou explicar algumas outras coisas aqui, né? Então, o hexagrama, o que que é o hexagrama em si, né? É um símbolo já antigo, utilizado por muitas culturas, é conhecido como Estrela de Davi, né? Mas esse nome é um nome limitado porque ele pertenceu a diversas culturas do mundo, né? Desde muito tempo lá dos egípcios e tal. Então Davi pegou o símbolo e acabou se tornando o símbolo de Israel, né? O símbolo do judaico. Só que isso aí foi uma limitação, né? Eles limitaram essa característica. Mas ele é um símbolo muito mais antigo e é muito poderoso. Então, nesse caso, esse é um hexagrama é, entrelaçado, né? Que é mais interessante ainda, ele é mais usado na magia do que o hexagrama normal, né? Que são dois triângulos sobrepostos, né? Esses são dois triângulos entrelaçados, que é um símbolo um pouquinho mais específico, né? E então ele tem várias simbologias dentro dele, tem muita coisa dentro dele, mas geralmente ele representa a união, né? O equilíbrio entre polaridades. Então, o masculino e feminino, o positivo e negativo, céu e terra, união do céu e da terra e várias coisas, né? E é só a gente começar a pensar sobre o que significa, a gente descobre um monte de coisa, dá para estudar também algumas coisas, né? Dá para buscar na internet algumas informações que a gente vai ficar sabendo sobre um pouco mais sobre esse símbolo. E ele também é um símbolo muito importante da geometria sagrada, né? Que é uma das coisas que eu trabalho. Então, tendo esse símbolo já em si, ele já é um símbolo poderoso, ainda mais com vamos dizer assim, a informatização dele, as informações que a gente vai colocar nele, ele vai se tornar um talismã. O que que é um talismã? Talismã a palavra vem do grego, né? Telesma. Telesma é uma palavra que significa, dentro de um contexto do ocultismo, significa vontade, né? Intenção, intencionalidade. Então, quando você fala em telesma, não confundir com uma corrente, né? Porque se vocês forem pesquisar, vocês vão chegar numa corrente filosófica com adeptos, que são os telemitas e tal. Não é isso aí. O nome telesma ele é mais originário, né, da Grécia e que corresponde a isso que eu falei, a vontade. Então, quando a gente se refere à vontade, nós estamos nos referindo à vontade divina, né? O poder das intencionalidades arquetípicas que estão em todas as coisas. Então, ó, fechou aqui, né? Ó. Então, vamos fazer a medição e eu continuo explicando mais para o fim do vídeo. Provavelmente essa cor violeta, ela tem uma frequência espiritual, né? Então aqui vocês podem ver, no diagrama tem físico, energético e espiritual. Provavelmente a gente vai ali para a categoria espiritual ali com essa magnetização. Só para dar uma demonstração de como é que realmente funciona. Eu vou colocar o pêndulo no reto, que é o zero do pêndulo, para mim ele é reto, aqui assim, né? E deixar ele seguir o caminho dele. Então aqui eu já detectei, ó, mais do que aquele 14.500 que era o outro que eu tinha medido, né? Então aqui ele veio, ó, ele veio, passou. Então aqui, por exemplo, nós temos o 18.000, que é o limite desse biômetro, e tem o plus mais, quer dizer que ele vai além, né? Então acho que não preciso ficar mostrando medições para vocês, sendo que já deu para perceber que existe realmente essa capacidade
em informatizar um objeto e colocar informações nele que podem ser úteis, né, para o portador do objeto. Então, deixa eu agora falar um pouquinho aqui de como que eu faço as magnetizações. Então, são por índices numéricos e aqui tenho pedras, né? Tem algumas pedras aqui, também utilizo pedras, utilizo gráficos, né? Então aqui, por exemplo, tem um gráfico que ele simboliza coração aberto, nobre, né? Com realeza divina. Então é um desenho ali, tá vendo que tem uma coroa, tem asas, né? Coração livre, que pronto para ser aberto pela divindade, que se torna nobre, né? Então esse aqui é um dos diagramas, um dos desenhos, arquetipos que eu utilizo. Aqui também tem uma pirâmide, eu utilizo a força de uma pirâmide de cobre, né? Aí tem também uma pirâmide de cristal, também eu utilizo a emanação, né, da pirâmide de cristal. Eu também utilizo aqui, isso aqui chama-se assinatura planetária. Então essa assinatura é do Sol, temos aqui a assinatura da Lua, e essa aqui é uma assinatura de Vênus, né? Que é também utilizado muito na magia. Aqui nós temos um gráfico radiônico que corresponde ao Antakarana, que é a comunicação, né, do nosso eu inferior, do nosso eu aqui, né, aqui encarnado na Terra, com o nosso eu superior. Aqui temos o magnetron, que é o que potencializa, né? Esse é um gráfico de potencialidade, né? Potencializa todos os outros. E a tão amada, o cubo de Metatron, a figura tão amada, né? Pelos geometristas e tal. Aqui um cálice, né? É um cálice porque ele tem um significado também, que é o mente aberta, a recepção da luz, a recepção das coisas, né? Então, basicamente, esse é o trabalho, né? Explicar o en passant, né? Só para vocês terem uma ideia do que eu vou fazer. Então, como que a gente faz, né? A gente pode fazer personalizado, que seria a pessoa pedir o que ela quer. Podemos fazer padrão também. Eu tenho alguns modelos padrão e daí eu posso dar a listagem das informações que eu passo nos modelos padrão. Então é isso, caríssimos amigos, irmãos, qualquer dúvida que tenham, estou aqui para esclarecer, né? Quem tiver interesse, entre em contato comigo no privado que eu faço né, a programação, né, do objeto para vocês.